Oi, então, muito bem-vindo ao canal Multiverso 451. Hoje a gente vai começar a sequência de vídeos que a gente vai fazer sobre crime e castigo, né? Eu falei que eu ia vir a cada 3 dias trazendo um novo vídeo, 3 a 4 dias, mas acabei que eu já terminei de ler o primeiro capítulo faz bastante tempo, eu tô quase na metade do segundo, só que eu não tive tempo nem disposição pra gravar, entende? Tipo, como o canal tá começando, eu fico meio com vergonha de gravar, porque ninguém tá vendo isso, só minha namorada e eu. Então, vamos lá, né? Vou comentar capítulo a capítulo, lembrando que não é uma análise profissional, não é uma análise de um amador, de um fã de literatura, um fã de Dostoiévski, é verdade, eu gosto muito dele, muito das obras dele, li bastante da vida dele, né? Só que eu não entendo nada desses conceitos técnicos, nada. Então, assim, eu aconselho que quem realmente está buscando uma análise profunda, literária e correta, não se basear em pessoas como eu, sabe? Que são só entusiastas, sabe? Que só leem o livro, mas gostam bastante. É a segunda vez que eu tô lendo, então, assim, talvez eu tenha uma percepção um pouco maior, porque eu já tô esperando algumas coisas, né? Então, mas eu li tem algum tempo já, tem uns 5 anos. Mesmo assim, então vamos começar logo. Não precisa nem avisar, né? Tem spoilers, é uma análise de todo o capítulo um. Na verdade, é uma análise de todo o livro um, né? Que o livro um tem 7 capítulos, né? Vai até a página 90 e alguma coisa. Vou fazer a análise de todos eles, um a um. Se você quiser acompanhar só o capítulo um, só o capítulo 2, eu vou colocar no tempo lá embaixo o momento certo que eu comecei a falar de cada capítulo. Vai demorar um pouco, vai ser uma análise um pouco mais demorada, porque eu quero falar exatamente, sabe, minhas impressões, mostrar para vocês o que eu entendi e falar de coisas que eu não entendi também. E se vocês lerem e quiserem me ajudar aqui nos comentários de assuntos que eu não entendi, ou alguma passagem que eu falei que eu entendi e tal, você fala, não, você viajou muito, isso não tem nada a ver, que eu costumo dar essas viajadas, eu costumo ir bem longe quando estou lendo. Ainda mais esses livros clássicos que eu tenho uma impressão assim, caralho, tô lendo os caras que são gênios na área dele. Então tudo deve ter uma mensagem subentendida aqui, entendeu? Então às vezes eu viajo bastante nisso e a gente vai se corrigindo, vai trocando ideia, vai ser legal. Vamos começar então. Capítulo 1. No capítulo 1 é onde o Dostoiévski se preocupa em apresentar pra gente o contexto e o personagem, né? Então não tinha como exigir muito do capítulo 1. É um capítulo onde você conhece o Raskolnikov. A primeira impressão que você tem é que o livro passa para você é que ele é um cara muito sozinho, um cara que gosta da solidão e que prefere ficar no quarto dele do que se socializar com um ambiente hostil que o cerca, né? Que é a hospedaria que ele fica hospedado de verdade, a hospedaria que ele fica hospedado, que é a hospedaria da senhora Anastasia, né? Anastasia, não sei. Mas enfim, é uma hospedaria onde aparentemente esse pessoal não é nada amigável e isso causa no Raskolnikov essa vontade cada vez mais profunda de se isolar do mundo ao seu redor, né? A gente também descobre que ele é um estudante fracassado, que deve trancar os estudos, que é muito pobre, que está passando fome, que não come há alguns dias. E aí é onde a gente conhece a Ivanova. Ivanova o quê? Aliena Ivanova, isso mesmo, né? Aliena Ivanova, que é uma agiota, uma velhinha de bastante idade, descreve ela com os cabelos brancos, né? Aquela coisa linda, que é uma agiota que empresta dinheiro para toda a cidade, né? E é mediante ao que? Você vai lá, deixa uma mercadoria, ela vai avaliar a sua mercadoria, vai falar, isso que vale, vamos supor, no dia de hoje, R$ 50. Então esse aqui é a sua garantia que você vai me dar esses R$ 50. Eu vou te passar R$ 15. Se você não me pagar, os juros vai ser de R$ 5 por mês. Até o momento que, se você não me pagar tudo, o relógio é meu, por exemplo. É mais ou menos esse esquema que eles faziam antigamente, né? Os agiotas faziam antigamente. Não sei se hoje em dia ainda tem alguém que faz esse sistema bem rústico, né? Acredito que não. Mas enfim, a gente conhece e lá a gente já começa a ter ideia das ideias perversas do Raskolnikov para com a Ivanova. Ele já começa a dar indícios de que tá querendo alguma coisa, que ele dá aquela tendência homicida, só que sempre contida, sempre reprimida, sempre falando o que eu tô pensando, isso é uma coisa muito idiota, isso não faz sentido. Então é nessa briga com ele mesmo que a gente encerra o capítulo 1. O capítulo 2 ele ilude um pouco, né? É um capítulo que eu gostei muito do primeiro livro. Acho que o primeiro e o último, o segundo e o último são os mais, na minha opinião, mais emblemáticos, né?
Porque o segundo, apesar dele ser quase inteiro, praticamente metade, ou mais da metade, um monólogo de um bêbado. Isso mesmo, a gente fica quase a metade do capítulo lendo um monólogo de um bêbado contando a sua história. Não é só isso. Na verdade, tá longe de ser só isso. Eu nem lembro se na história esse bêbado volta a ser citado ou volta a aparecer. O que eu sei é que esse bêbado descreve pra gente o retrato da sociedade. Esse bêbado, ele conta a primeira definição que o bêbado dá. Ele vê o Raskolnikov e já se aproxima, e naquele dia, especificamente naquele dia, o Raskolnikov queria se socializar. Então ele já vai pro bar com aquilo na cabeça. Poxa, hoje eu queria me socializar, faz tanto tempo que eu não converso com ninguém. E aquele bêbado olha para ele e fala: você, apesar das roupas rasgadas que você está usando, você é uma pessoa inteligente. O que você é? Você tem jeito de ser inteligente. Dá para perceber. Aí o cara fala assim, eu sou estudante. Eu sou estudante. Aí eu falo assim, é claro, dá para perceber. Aí ele vai e distingue. Porque você não está na miséria, você só é pobre. E aí a definição que ele dá é simplesmente surreal da diferença entre miséria e pobreza. Eu vou ter que ler porque é simplesmente surreal mesmo. Na página 20... é o segundo parágrafo, na verdade é o primeiro parágrafo, porque o primeiro é a continuação do anterior, né? Então vamos lá. Meu caro senhor, retomou ele em quase tom solene, pobreza não é defeito, e isso é uma verdade. Sei ainda mais que a bebedeira não é virtude, mas a miséria, meu caro senhor, a miséria é defeito. Na pobreza, o senhor ainda preserva nobrezas dos sentimentos inatos. Já na miséria, ninguém a consegue, e nunca. Por estar na miséria, o indivíduo não é nem expulso a paulada, mas varrido do convívio humano a vassouradas, que é a coisa mais ofensiva. O que é justo, porque na miséria eu sou o primeiro a estar pronto para ofender a mim mesmo. Então, assim, cara, nisso daqui, para mim, foi a frase do capítulo. Por quê? Porque nisso daqui descreve pra gente exatamente o Raskolnikov. O Raskolnikov, ele sempre acredita, e você vai vendo ao longo desse capítulo, ele sempre acredita que ele está numa posição superior aos outros, que ele só é pobre, que ele ainda preserva, e até ele passa essa impressão. As pessoas olham para ele e vê que ele preserva mesmo os sentimentos inatos, os sentimentos nobres, os sentimentos... o intelecto dele está preservado. Mas a gente percebe que não é assim, né? Porque na miséria é onde você não distingue o bem do mal. Na miséria é onde você não preserva seus sentimentos inatos, as coisas que nasceram com você, não preserva seus valores, seus princípios. E o Raskolnikov se encontra no estado de miséria. Não ainda, não no início do livro. Ele vai se encontrando nesse estado de miséria. Ainda no capítulo 1, ele se dá conta de que ele não está respondendo mais pelos atos que ele acha certo. Na verdade, ele fica tentando mascarar os atos que ele cometeu, tentando travestir, falando, não, mas isso não é bem assim, isso foi uma razão divina, tem um porquê por causa disso, mas não tem, né? É simplesmente ele perdeu o escrúpulo, ele perdeu a noção, ele realmente perdeu a noção e ele não mantém os seus sentimentos inatos, né? Que com certeza não eram os melhores. Ainda nesse capítulo existe uma crítica social muito forte, né, em relação ao sistema onde eles vivem, né, o sistema justamente de repartição de renda, onde ele fala, esse bêbado fala que a mulher dele é uma moça que nunca foi estudada. E ele vai e diz, você acha que quanto com a moça não estudada consegue ganhar hoje em dia, por dia? E ele vai e diz que é muito pouco, que não dá para sobreviver. E isso é realmente uma crítica ao sistema que eles estavam vivendo, pelo menos da forma que eu enxerguei, já que esse bêbado faz uma clara alusão ao socialismo, mas não ao socialismo de Marx, o socialismo de Lenin, não esse socialismo que foi estagnado, né? Estagnado não é a palavra certa, que foi regulamentado, que foi parametrizado. Parametrizado acho que é a palavra mais correta. O socialismo utópico, onde você acha que a sociedade tem que exercer seu papel como Deus. E Deus faz o quê? Deus ajuda quem está na miséria. Deus ajuda quem está na pobreza. Deus não toca a vassouradas os que estão na miséria. E é isso que ele acredita que a sociedade, que é o papel da sociedade, que esse cara acredita ser o papel da sociedade. Ele vai e diz até que a esposa dele provavelmente casou com ele por mera miséria.
né? E que esse sentimento é bom nas pessoas, né? Então, assim, basicamente, na minha opinião, esse é o capítulo que define a persona do Raskolnikov para o resto do que ele vai se tornar. Mais na frente, quando a gente avançar bastante na leitura, capítulo 4, 5, a gente vai retornar essas ideias e eu vou falar com vocês exatamente como esse bêbado é como se fosse o oráculo do Raskolnikov. Ele praticamente mostra o que o Raskolnikov se tornou, né? E é uma coisa impressionante. Realmente, o trabalho descrito desse monólogo é surreal, uma coisa muito legal mesmo. E, para se encerrar com chave de ouro esse capítulo que foi sensacional, tem o Raskolnikov mostrando o seu lado empático. Vamos lembrar que esse livro é um livro que trata de um homicídio. Um homicídio, você já leu o primeiro capítulo, não tem problema eu falar. Um homicídio sanguinário, um homicídio a sangue frio, um homicídio brutal, né? Ele mata 2 mulheres a machadada, né? Como você vai convencer o leitor a torcer pelo assassino, ou pelo menos a simpatizar pelo assassino? Você tem no mínimo que criar no leitor gatilhos para que ele acredite que aquele assassino não é de tão mal, né? Que ele tem um lado bom, que ele tem um lado empático, que ele gosta das pessoas. E isso começa a ser mostrado aqui, né? Aqui tem a primeira demonstração de empatia do Raskolnikov, que é muito interessante, que quando ele se prontifica a ajudar o bêbado a chegar na casa dele, depois de contar toda a história, ele prontifica a ajudar o bêbado a chegar na casa dele. Ao chegar lá, ele presencia uma discussão do bêbado com a mulher, e ao presenciar a discussão, ele é expulso injustamente e deixa uns seus últimos trocados, na janela, porque ele acredita que aquele casal, aquela mulher, aquele homem, precisam mais do que ele. E aí depois ele sai perguntando por que eu fiz isso, né? Porque ninguém me ajuda. Eu estou ajudando as pessoas, mas eu deveria me ajudar. E ele não entende de onde vem isso. É um sentimento de pura empatia. Você ajuda pensando no outro, você não pensa em você pensa primeiro no outro, né? E é o que o Dostoiévski tenta apresentar desse lado do Raskolnikov, que são sentimentos, é toda uma construção para que você se importe com o personagem. Porque se ele fosse um personagem todo arrogante, quando ele matasse, você torceria para que aquilo acabasse logo, para que ele fosse pego e que acabasse isso logo, mas não é o que acontece no Crime e Castigo. Você simpatiza você se vê na mente de um psicopata e mesmo assim, psicopata não sei se é a palavra certa, mas você vê na mente de um assassino e mesmo assim você simpatiza com ele. Isso é o difícil, isso é o que o Dostoiévski conseguiu fazer nesse livro, por isso que eu sou tão fã dele. Enfim, isso é esse capítulo com ele fazendo uma reflexão que é até bastante interessante, perguntando se será que todos aqueles do bar não são canalhas, né, por zoarem, por rirem da história do bar, né? E aí é onde você consegue perceber pela primeira vez o tom de superioridade que o Raskolnikov se põe à frente da sociedade. Ele sempre acha que o princípio dele, sempre acha que a conduta dele é mais moral, é mais ética, que ele é à frente da sociedade, que todo mundo é canalha. E isso ainda fica mais evidente no capítulo 4, se não me engano, no capítulo 5, acho que é no capítulo 5, mas a gente vai chegar lá. O capítulo 3 é onde a gente conhece o lado família do Raskolnikov. É um capítulo muito bonito, né? Porque do início ao fim a gente percebe no Raskolnikov e na família do Raskolnikov que é uma família pequena, é uma família que não tem o pai, ou seja, o Raskolnikov faz o papel do homem de família. Naquela época era muito tradicional ter o homem da casa, o homem que tomava partido. A mulher, naquela época, era colocada em uma subposição, uma posição serviente, vamos dizer assim, do homem. O homem era quem mandava, de fato, na família, quem regia as regras da família. Mesmo ele estando a 1.100 quilômetros de casa, ainda mostram uma extrema importância pelo que ele pensa. Então eles vão lá e aparece o tempo todo, né, que eles estão tentando justificar o que elas, né, a mãe e a Dunya, que é a irmã dele, estão tentando justificar o que elas fizeram para que o Raskolnikov não fique tão bravo.
né? Então é sempre falando assim, não, mas veja bem, eu sei que se a gente falasse isso você ficaria muito bravo, e você sairia daí e viria até aqui a pé para resolver essa história, mas não precisa se preocupar, por isso que a gente não falou com você, blá, 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 blá. Tudo bem, né? Só que aí a história da Dunya é uma história muito triste, né? Para poder mandar dinheiro pro Raskolnikov, a mãe dele pegou dinheiro emprestado de uma mulher, de um casal, que eu acho que até que era da família dele, não estou me recordando agora. E em troca disso, a Dunya ficou lá na casa dela prestando serviços até o momento que ela pagasse todos os serviços e pudesse voltar para casa, né? Só que o homem, o velho dessa família, começa a assediar a Dunya. E um dia a esposa desse velho pega isso no flagra e atribui toda a culpa à Dunya. E aí a cidade começa a criticar a Dunya, falar que ela é puta, falar que ela é uma desvirginada. Até que a Dunya, que tinha escrito cartas, né, contando e dizendo da repulsa que ela tinha e do sentimento que ela tinha, dizendo que isso não era justo, porque a mulher, a Pietrov, que era a mulher lá, era muito boaza com ela, então ela ficava se sentindo mal por aquilo que está acontecendo, não poder falar com ninguém. Nisso ajudou também os servos que acreditavam na Dunya, que viam aquilo acontecendo todos os dias. Acabou que a Dunya saiu como a inocente da situação. E aí toda a cidade viu que a Dunya tinha um caráter muito ímpar, né? Um caráter muito especial. E aí apareceu um cara que era muito rico, que queria uma esposa, mas não queria uma esposa interesseira, queria uma esposa com princípios e que já foi pobre. E aí ele pede a Dunya em casamento e ela aceita. E o tempo todo, é ela tentando justificar, a mãe dele tentando justificar, que a Dunya só pensava no irmão. Que esse casamento era feito pensando no irmão. Assim elas vão poder mandar mais dinheiro, assim ela vai conseguir pegar mais empréstimo, assim ela vai conseguir visitar o irmão após quase 3 anos. Olha que maravilha, a família vai estar reunida. Né? É sempre essa prerrogativa de tentar justificar para o Raskolnikov que a Dunya está casando por um bem maior, que ela está casando por amor ao irmão, que ela não ama ele, que eles não se amam, mas eles vão fazer feliz um ao outro, porque assim tem que ser. Né? E a gente acaba o capítulo acreditando que aquilo está certo, está acomodado. E o Raskolnikov vai entender aquele esforço da Dunya e vai aceitar. Né? Mas não, né? Não vai. Raskolnikov mostra aqui mais um traço da personalidade dele. O traço desse capítulo, do capítulo 4, que o Raskolnikov mostra, é o traço extremamente, mas extremamente possessivo. Ele tem o lado família dele, ele estava fazendo aquilo com um lado protecionismo, né? Aí pode citar outra característica dele, esse protecionismo que ele tinha com a família dele, com os costumes da família dele. Mas ele é muito, mas muito, ele é muito rude, como ele descreve esse sentimento.